Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o Francisco Chaga, é o presbítero Chaguinha, né, conhecido. E você está no canal aí do presbítero Chaguinha. Hoje nós vamos estar fazendo um resumo de mais uma lição de número 3. É uma sequência de lição, parece que são 3 lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, tá? O trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, aquele gostei, aquele joinha, tá? Para nos ajudar, tá bom, gente? Se inscreve no nosso canal, para a gente trazer mais e mais conteúdo, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical para o nosso coração, viu? Vamos fazer a leitura da revista. Lição de número 3, dia 20 de julho de 2025. O título da lição é: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áureo. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhei disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Atos 3, do 11 ao 19. Diz assim, primeiro 11. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhei disto? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos isso? Fizemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo pediste que vos deste um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, que a qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunho. 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e escrever-de e conhecei. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, estáis perfeita saúde. Agora, irmão, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos pais, os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu, que já dando pela boca dos seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja pagado todo o vosso pecado. Venha assim o tempo do refrigério, pela pregação do Senhor. Como você acabou de ler a revista lição, que vou estar recapturando, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Primeira coisa que nós vamos entender aqui: para ser uma igreja, ela tem que pregar o verdadeiro Evangelho,
que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja não tiver o evangelho, ela não é uma igreja sólida. Ela é uma igreja que não tem fundamento bíblico. Uma coisa aqui, ó, textual, diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varão israelita, por que vos maravilhei disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria vontade, virtude ou santidade fizemos andar este homem? Irmão, o apóstolo Pedro é um exemplo de uma igreja fiel, uma igreja humilde, uma igreja sincera. É o exemplo de uma igreja. Pedro, de maneira nenhuma, ele repreendeu o povo, quando ele opera aquele milagre, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que foi o Espírito Santo que operou na vida, usou ele para operar, ele foi simplesmente uma ponte que o Espírito Santo usou para operar aquele milagre. E o povo olha para Pedro, e Pedro repreende. O povo olhou para Pedro, não foi com um olhar normal, com um olhar comum. O povo olha para Pedro com um olhar de adoração. Com um olhar, eles olham para Pedro e vê Pedro como se fosse uma imagem divina. E Pedro conheceu. E Pedro, sem querer se prejudicar, tirou todo o compromisso de cima de si, né? E disse: não olhe para nós dessa forma, porque não foi pelos nossos méritos ou santidade que esse homem andou, mas sim pelo Espírito, pela vontade de Deus. Irmão, é muito lindo essa colocação de Pedro, essa sabedoria que Pedro tinha. A verdadeira pregação bíblica insiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Escute bem. Quando foi acontecido aquele milagre na Porta Formosa, o povo viu Pedro, mas o povo tirou o foco, mas Pedro tirou o foco do povo de si e colocou o foco do povo em Jesus. E olha, não foi eu, mas aquele que está no céu, que morreu, foi que operou este milagre. Não é meu, eu sou simplesmente um vaso. Não sou milagroso, eu sou vaso, que estou aqui para fazer a vontade do Pai. Espia bem, você que é pregador da palavra de Deus, nunca queira glória para si. Nunca queira a glória para si. A glória é de Deus. Ainda que tenha muitos homens, muitos pastores grandes, famosos, querendo glória para si. Por isso que hoje não acontece mais milagre. Cego não vê, paralítico não anda, surdo não escuta, mudo não fala. Porque se isso acontecesse, irmão, Deus não seria mais o centro das pregações, mas sim os homens seriam adorados, queria adoração para si. Porque o homem em si, ele é podre, ele é cheio de orgulho, de exaltação. Primeiro ponto diz assim: a igreja que prega a Escritura. A igreja que prega as Escrituras. O que é as Escrituras? É o manual que fala dos acontecimentos de Jesus na terra. A igreja a Bíblia. A Bíblia, ela é como se fosse um vaso aonde está dentro dele todas as sementes. Ela é um manual que contém a semente. A igreja é a terra. E a terra tem que ser pregada alguma coisa. Se você pregar na terra qualquer semente, aquela semente vai nascer. Se você ensinar ao povo simplesmente o que é milagre, simplesmente prosperidade, o povo nunca vão adorar o Senhor Jesus. E o povo irá cair quando se decepcionado. A Escritura revela a Deus. A Escritura revela a Deus. Nós só sabemos que Deus existe através das Escrituras. Só através da palavra de Deus. Como é que nós vamos saber que Deus existe se não existisse a Escritura? Como é que nós vamos saber que era pecado matar se ninguém falava nada? Como é que nós vamos saber que era pecado roubar, pecado adulterar, mentir, calotear os outros,
se não havia aonde a gente achar essas explicações. Então a Bíblia tem que ser pregada dentro da palavra, dentro dos templos e no coração das pessoas. Primeiro ponto diz assim, aqui ó. Elas revelam Deus, segundo a pregação de Pedro, registrada em Atos 3, de 11 a 16, é um grande exemplo disso. A pregação de Pedro é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo Pedro é completamente baseada nas Escrituras. Pedro, para pregar ali, primeiro, ele buscou algo de Salomão, ele pegou algo de Moisés, dos profetas, e trouxe para dentro da sua pregação. Disse, olha, Moisés aconteceu isso, e os profetas profetizaram isso. Então, eles trouxeram algo da Bíblia para estar dentro da sua pregação como base da sua pregação. Primeiro subtópico. Pedro usa o trecho das Escrituras para fundamentar sua pregação citada em Deuteronômio. Temos que usar a Bíblia. Para nós pregar, temos que usar a Bíblia. Se nós somente orar, jejuar, você vai pregar uma pregação zoadenta, barulhosa, aquele pula-pula, aquele quebra-quebra, mas não vai ter nenhuma edificação, não vai ter nenhum convencimento de alma, porque o que convence o pecador é a palavra de Deus. Não é barulho, não é pontapé, é a palavra de Deus. Segundo subtópico diz assim, as Escrituras testemunham Jesus. As Escrituras testemunham Jesus. Tudo o que aconteceu na trajetória de Jesus na Terra foi escrito aqui na Bíblia. Foi escrito. O que ele fazia, alguém escrevia. O milagre que ele fazia, alguém escrevia os milagres. Até hoje está aqui para nós nos edificar no que Jesus pregou e no que Jesus ensinou e no que Jesus viveu na Terra. Por isso que a pregação, a palavra, é importante. Terceiro subtópico diz assim, as escrituras confrontam o pecado. O pecado afronta e a escritura confronta. Somente a escritura é capaz de desmoronar o pecado. Porque ela é a verdade. O pecado vem através da desobediência a Deus. E a Escritura vem nos resgatar do pecado, nos resgatar daquilo que não é certo. O segundo tópico diz aqui, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. A igreja que prega no poder do Espírito Santo não é aquela igreja que pula, né? Aquele, não, é bom, isso é bom demais. Mas a igreja que prega no Espírito Santo não existe simplesmente zoada, mas existe o poder manifestado naquele lugar, aonde está acontecendo aquela pregação. Aonde está acontecendo aquela pregação. Aí sim, aí o poder de Deus está sendo manifestado. Mas hoje, irmão, existe muito, quase 60% hoje dos templos não prega mais a palavra, prega outra coisa, né? Aí para o culto de família, aí para o culto de criança, aí tem aquela interpretação, tem aquelas outras coisas, né? Mas a palavra muitas vezes está esquecida. Aprende bem. Pregue a palavra de Deus. Para pregar a palavra, tem que ler. E tem que ter conexão com toda a palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje eu estou aqui debaixo do pé de laranja, aqui no quintal de casa, porque é ali fora, ali em casa, ali nós moramos na avenida, e é muito carro, muita moto, e a gente ali até se atrapalha. Nós estamos aqui debaixo do pé de laranja, muito abençoado, lugar bonito, né? Vamos seguir. O Espírito capacita o mensageiro. O Espírito capacita o mensageiro. Ou seja, o Espírito habita em nós. Assim como o Espírito habitou em Sansão,
para matar 1000 homens com a queixada de jumento, né, para rasgar um leão. Ele está possuído pelo Espírito de Deus. Hoje não é diferente. Quando nós vamos pregar, nós buscamos a presença do Espírito Santo, ele nos capacita e nós iremos levar a semente ao coração do sedento. Aí sim, aí aparece maravilha, aparece cura, aparece milagre e aparece coisa gostosa, né, para a gente falar do amor de Deus. É gostoso, é muito bom. Segundo subtópico, diz aqui, ó, fixam os olhos nele. Quando o apóstolo Pedro olhou para o homem, Pedro falou assim, olha, eu não tenho ouro, eu também não tenho prata. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que Pedro tinha? O que Pedro tinha? Ele tinha fofoca? Foi grande? Inveja? Foi gordo? Mentira? Não. Pedro tinha aquilo que está aqui, ó. Aqui, ó. O Espírito Santo capacita o mensageiro. Ele tinha o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem a cura. Quem tem o Espírito Santo tem o milagre para oferecer para as pessoas. Não é só balera, que nem hoje tem, não. Tem sim, o Espírito Santo tem o milagre. Aí ele diz, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Isso é glorioso, isso é muito gostoso. E o homem levantou pulando, glorificando a Deus, louvando ao Senhor. Aí sim, chega onde nós lemos o textuário. Ao povo arrodear o Pedro e começaram a querer o adorar. Se fosse hoje, irmão, o homem queria ser adorado. Se fosse hoje, o homem seria adorado, irmão. O homem ficava logo famoso, né? Cobrava logo muito dinheiro para ir pregar, um dinheiro para curar, né? Porque o que tem hoje, irmão, de picareta dentro da igreja, picareta, esses caras que cobram fortuna para pregar, sem fazer milagre nenhum. E se acontecesse milagre? Seria adorado, irmão. O homem seria adorado. Mas ainda bem que hoje não há tanto milagre, porque se havia muita idolatria dentro da igreja, dentro dos templos, ainda bem que não há milagres. Muito obrigado, Jesus, por haver salvação de alma ainda. Isso é muito importante. E ele diz, levanta-te e anda. Ele fixou os olhos no homem, ou seja, ele prestou atenção no homem. Ele olhou para o homem e prestou atenção. Levanta-te. Olha o que ele fala. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo quando olhou e fixou para um homem paralítico na cidade de Listra. Paulo também usou essa expressão. Ele fixou os olhos no homem. O homem era paralítico e o homem imediatamente foi curado. Aleluia, louvado seja Deus. Eita glória. Aí vem aqui. O terceiro subtópico diz assim, o Espírito glorifica a Deus. Olha aí, o Espírito glorifica a Jesus. Olha, irmão, olha o que Pedro falou. Diz, não, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo glorificava a ele. Quem sou eu para não glorificar? Quem sou eu para receber glorificação do homem? Não. Quem fez esse milagre foi o Espírito Santo. E o que fez milagre glorifica a Jesus. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Só sou simplesmente um vaso perante o nosso Senhor, nosso Deus, mas nada. Irmão, não queira glória para você. Não queira glória para você. Que você pode se estrondar. Não queira ser glorioso. Se Deus te usa, irmão, alguém chega para te... Não, irmão, tudo que eu tenho aqui é de Deus. Não queira glória. É muito perigoso. É um suicídio espiritual. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Está em João, capítulo 16, versículo 14. 14. O Espírito nunca chamou atenção para si mesmo. O Espírito nunca chamou atenção para si mesmo. O Espírito nunca quis ser gloriado, nunca quis ser glorificado. Mas ele glorificou ao Senhor Jesus. Interessante. Você sabia disso? Interessante. Aí diz aqui, isso, assim mesmo, mas sempre apontou para Cristo. Isso é,
exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro nunca chamou a glória para si, Pedro nunca quis glória para si, nunca. Sempre apontou Jesus. Quando alguém vem assim, tu é usado. Não, Jesus me usou. Jesus me usou. Jesus, a glória é do Senhor Jesus. E o último tópico. A igreja que prega a esperança vindoura. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e incisiva. Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvar-se daquela geração perversa. Pedro já tinha pregado, já tinha falado na sua pregação, se livrai da geração perversa, né? Mas sem pregar a esperança. Primeiro subtópico, segundo subtópico diz assim, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixou uma mensagem de esperança. E vinha assim os tempos do refrigério, pela pregação, pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes dos apóstolos já podiam experimentar as bênçãos prometidas por Abraão, que foram trazidas por Jesus. O Messias, esta bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essa palavra de Pedro olha para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para quem estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Você que está me ouvindo, está sem esperança? Você que está me ouvindo neste momento, está achando que Jesus está voltando, que nada vai acontecer? Não perca a sua esperança. Deus o cumprirá. Tudo aquilo que ele prometeu através dos profetas, tudo aquilo que ele falou através dos profetas, já foi cumprido alguma coisa. Os profetas falaram algo que ia acontecer com Jesus, mesmo antes de Jesus nascer. Os profetas disseram que Jesus Cristo iria morrer, iria aparecer e ressuscitar, mesmo sem Jesus ter vindo à terra. Mas eles já profetizaram o que ia acontecer. Então, Deus, Jesus Cristo, iria voltar para pegar a sua igreja, buscar a sua igreja, um povo que está servindo ao Senhor e fazendo a semeadura da semente verdadeira e pura, que é a sua palavra para o coração das pessoas que necessitam, tá bom? E que Deus de Cristo abençoe. A conclusão é, chegando ao fim de mais uma lição, nela vimos grande importância que a pregação bíblica tem, como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado, por mesmo sendo um exemplo, sermos simples pecadores, com uma gramática e conhecimento limitado. Basta expor com maestria das Escrituras Sagradas, assim como ele devemos nos reter totalmente, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo. Assim como Pedro se rendeu, assim como os apóstolos se rendeu, nós devemos se render também ao Espírito Santo. Eu já falei na lição anterior, ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente falar em língua diferente. Cheio do Espírito Santo é receber o selo do Espírito Santo na sua vida, para pregar a palavra de Deus. Até porque a pregação não exige você falar em mistério. Não. Paulo falou assim, eu quero falar 5 palavras do meu conhecimento, que 1000 palavras desconhecidas. Ou seja, onde não posso salvar ninguém. 5 palavras do meu conhecimento é eu pegar um texto e explicar para as pessoas, e as pessoas se salvam de que eu falar mesmo de mistério e ninguém se salva. Tá bom? Que Deus abençoe.
Até o próximo vídeo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado por tudo, continua abençoando nossa vida e nos dando graça. Toca, Pai, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Tudo isso eu lhe peço em nome de Jesus e amém.